Gênesis capítulo 12. Certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação, e eu o abençoarei, e o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão levou a sua mulher Sarai e o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia consigo em Harã. Quando chegaram a Canaã, Abraão atravessou o país até que chegou a Siquém, um lugar santo onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo os cananeus viviam nessa região. Ali o Senhor apareceu a Abraão e disse: Eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Naquele lugar Abraão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Depois disso Abraão foi para a região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel, e ali armou o seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento e a cidade de Ai ficava a leste. Também nesse lugar Abraão construiu um altar e adorou o Senhor. Dali ele foi andando de um lugar para o outro, sempre na direção sul da terra de Canaã. Naquele tempo, houve em Canaã uma fome tão grande que Abraão foi morar por algum tempo no Egito. Quando ia chegando ao Egito, Abraão disse a Sarai, a sua mulher: Escute, você é uma mulher muito bonita, e quando os egípcios virem, vão dizer: Essa é a mulher dele, por isso me matarão e deixarão que você viva. Diga então que você é minha irmã, assim por sua causa eles me deixarão viver e me tratarão bem. Quando Abraão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai, a sua mulher, era de fato muito bonita. Alguns altos funcionários do rei do Egito também a viram e contaram a ele como era linda aquela mulher. Por isso ela foi levada para o palácio do rei. Por causa dela, o rei tratou bem Abraão e lhe deu ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Mas por causa de Sarai, o Senhor Deus castigou o rei e a sua família com doenças horríveis. Por isso o rei mandou chamar Abraão e perguntou: Por que você me fez uma coisa dessas? Por que você não me disse que ela era sua mulher? Você disse que ela era sua irmã e por isso eu casei com ela. Portanto, aqui está a sua mulher, saia daqui com ela. Então o rei deu ordem aos seus guardas, levaram Abrão para fora do Egito junto com sua mulher e com todas as coisas que eram dele. Gênesis capítulo 13. Abrão saiu do Egito com sua mulher e com tudo o que tinha e foi para o sul de Canaã. E Ló, o seu sobrinho, foi com ele. Abrão era muito rico, tinha gado, prata e ouro. Ele foi de um lugar para outro até se chegar à cidade de Betel, e dali foi para o lugar que fica entre Betel e Ai, onde já havia acampado antes. Abrão chegou ao altar que ele havia construído e adorou a Deus, o Senhor. Ló, que ia com Abrão, também levava ovelhas, cabras, gado, empregados e sua família. Não havia pastos que dessem para os dois ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. Por isso os homens que cuidavam dos animais de Abrão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo os cananeus e os perizeus ainda estavam vivendo ali. Um dia Abrão disse a Ló: Nós somos parentes chegados. Não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar. Escolha. A terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló olhou em volta e viu que o vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como um jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. O vale era assim antes de o Senhor haver destruído as cidades de Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e foi na direção leste, e assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades do vale. Ló foi acampando até chegar a Sodoma, onde vivia uma gente má que cometia pecados horríveis contra o Senhor. Depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abrão: De onde você está? Olhe bem para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar a sua descendência. Agora vá e ande por esta terra, de norte a sul, de leste a oeste, pois eu a darei a você. Assim Abrão desarmou seu acampamento e foi morar perto das árvores sagradas de Manré, na cidade de Hebrom. E ali Abrão construiu um altar a Deus, o Senhor. Salmos capítulo 6.
Ó Senhor Deus meu, não me repreendas quando estiveres irado. Não me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, pois me sinto fraco. Dá-me saúde, pois meu corpo está abatido e a minha alma está muito aflita. Ó Deus, quando virás me curar? Vem salvar a minha vida, ó Senhor Deus, por causa do teu amor, livra-me da morte. Pois no mundo dos mortos não és lembrado, e lá ninguém pode te louvar. Estou cansado de chorar, todas as noites a minha cama se molha de lágrimas e meu choro encharca o travesseiro. Por causa dos meus inimigos, os meus olhos estão inchados de tanto chorar e quase não posso enxergar. Afastem-se de mim, vocês que fazem o mal. O Senhor Deus me ouve quando choro. Ele me escuta quando peço ajuda e atende às minhas orações. Os meus inimigos ficarão envergonhados e apavorados. Eles fugirão de repente, em completa confusão. Mateus capítulo 10. Jesus chamou os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Tiago e o seu irmão João, filhos de Zebedeu. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o nacionalista, e Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Jesus enviou esses 12 homens dando-lhes a seguinte ordem: não vão aos lugares onde vivem os não-judeus, nem entrem nas cidades dos samaritanos. Pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem isto: o reino do céu está perto. Curem os leprosos e outros doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto deem sem cobrar. Não levem guardados no cinto nem ouro, nem prata, nem moedas de cobre. Nesta viagem não levem sacola, nem uma túnica a mais, nem sandálias, nem bengala para se apoiar, pois o trabalhador tem o direito de receber o que precisa para viver. Quando entrarem numa cidade ou povoado, procurem alguém que queiram recebê-los e fiquem hospedados na casa dessa pessoa até irem embora daquele lugar. Quando entrarem numa casa, digam: que a paz esteja nesta casa. Se as pessoas daquela casa receberem vocês bem, que as saudações de paz fiquem com elas. Mas se não os receberem bem, retirem a saudação. E se em alguma casa ou cidade as pessoas não quiserem recebê-los nem ouvi-los, saiam daquele lugar. E na saída, sacudam o pó das suas sandálias como sinal de protesto contra aquela gente. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. No dia do juízo, Deus terá mais pena das cidades de Sodoma e Gomorra do que daquela cidade. Escutem, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. Tenham cuidado, pois vocês serão presos e levados ao tribunal, e serão chicoteados nas sinagogas. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados, e falarão a eles e aos não-judeus sobre o Evangelho. Quando levarem vocês para serem julgados, não fiquem preocupados com o que deverão dizer ou como irão falar. Quando chegar o momento, Deus dará a vocês o que devem falar. Porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito do Pai de vocês, que fala por meio de vocês. Muitos entregarão os seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos, e os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Quando vocês forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês não acabarão o seu trabalho em todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Nenhum aluno é mais importante que o seu professor, nenhum empregado é mais importante que o seu patrão. Portanto, o aluno deve ficar satisfeito em ser como seu professor e o empregado em ser como seu patrão. Se o chefe da família é chamado de Beelzebu, então as pessoas dessa família serão xingadas de nomes ainda piores. Portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo que está coberto vai ser descoberto, e tudo que está escondido será conhecido. O que estou dizendo a vocês na escuridão, repitam na luz do dia. E o que vocês ouviram em segredo, anunciem abertamente. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto o corpo quanto a alma. Por acaso não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas, porém nenhum deles cai no chão se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça? Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem muito mais do que os passarinhos.
Se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também no dia do juízo afirmarei diante do meu Pai que está no céu que ela pertence a mim. Mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também no dia do juízo direi diante do meu Pai que está no céu que ela não pertence a mim. Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, e as filhas contra as mães, e as noras contra as sogras. E assim, os piores inimigos de uma pessoa serão seus próprios parentes. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim não merece ser meu seguidor. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a sua vida verdadeira. Quem recebe vocês está recebendo a mim, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Quem receber um profeta, porque este é profeta, terá uma parte da recompensa dele, e quem receber uma pessoa boa, porque ela é boa, terá uma parte da recompensa dela. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem apenas por ser meu seguidor der ainda que seja um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente receberá a sua recompensa. Mateus capítulo 11. Quando acabou de dar essas ordens aos seus 12 discípulos, Jesus saiu daquele lugar e foi ensinar e anunciar a sua mensagem nas cidades que ficavam perto dali. João Batista estava na cadeia, e quando ouviu falar do que Cristo fazia, mandou que alguns dos seus discípulos fossem perguntar a ele: O Senhor é aquele que ia chegar, ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: Voltem e contem a João o que vocês estão vendo e ouvindo. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres recebem o Evangelho. E felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João: O que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem moram nos palácios. Então me digam, o que esperavam ver? Um profeta? Sim. Eu afirmo a vocês que viram muito mais do que um profeta, porque João é aquele a respeito de quem as escrituras sagradas dizem: Aqui está o meu mensageiro, disse Deus, e eu o enviarei diante de você para preparar o seu caminho. Eu afirmo a vocês que isto é verdade de todos os homens que já nasceram. João Batista é o maior. Porém, quem é menor no reino do céu é maior do que ele. Desde os dias em que João anunciava sua mensagem até hoje, o reino do céu tem sido atacado com violência, e as pessoas violentas tentam conquistá-lo. Até o tempo de João, todos os profetas e a lei de Moisés falaram a respeito do reino. Se vocês querem crer na mensagem deles, João é Elias, que estava por vir. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Mas com quem posso comparar as pessoas de hoje? São como crianças, sentadas na praça. Um grupo grita para o outro: Nós tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançaram. Cantamos músicas de sepultamento, mas vocês não choraram. João Batista jejua e não bebe vinho. E todos dizem: Ele está dominado por um demônio. O Filho do Homem come e bebe. E todos dizem: Vejam, este homem é comilão e beberrão. É amigo de cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Porém é pelos seus resultados que a sabedoria de Deus mostra que é verdadeira. Então Jesus começou a acusar as cidades onde tinha feito muitos milagres. Ele fez isso porque os seus moradores não haviam se arrependido dos seus pecados. Jesus disse: Ai de você, cidade de Corazim! Ai de você, cidade de Betsaida! Porque se os milagres que foram feitos em vocês tivessem sido feitos nas cidades de Tiro e de Sidom, os seus moradores já teriam abandonado seus pecados há muito tempo. E para mostrarem que estavam arrependidos, teriam se vestidos de roupa feita de pano grosseiro e teriam jogado cinzas na cabeça. Pois eu afirmo a vocês que no dia do juízo Deus terá mais pena de Tiro e de Sidom do que de vocês, Corazim e Betsaida. E você, cidade de Cafarnaum, acha que vai subir até o céu? Pois será jogada no mundo dos mortos. Porque se os milagres que foram feitos aí tivessem sido feitos na cidade de Sodoma, ela existiria até hoje. Pois eu afirmo a vocês que no dia do juízo Deus terá mais pena de Sodoma do que de você, Cafarnaum. Naquela ocasião Jesus disse: Ó Pai, Senhor do céu e da terra,
Eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tivestes prazer em fazer isso. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês serão fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve.